Louvado seja esse Deus maravilhoso. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, agradecer a Deus por mais esse dia de vida, pelas vitórias que Deus nos tem dado, mas aquele que vive pela fé sabe que nesse mundo não alcançaremos a felicidade, seremos sempre atribulados e sempre vamos estar lutando para esperar que o dia da manhã seja melhor do que o dia de hoje, né? É uma luta constante, mas nós, aquele que ama a Deus, ele tem que ter um objetivo. Ou ele vai acreditar mesmo que Deus existe e que a Bíblia é um manual de instrução de Deus, ou ele vai viver pelo seu próprio pensamento. E nós sabemos que pelo nosso próprio pensamento nós não conseguimos vencer tudo que tenta tirar a nossa felicidade. E até as palavras das pessoas que a gente convive, que muitas vezes entra no nosso ouvido e queima dentro de nós como fogo, e tira a nossa alegria, tira a nossa paz, tira a nossa perspectiva de futuro. Às vezes ficamos muito decepcionados com as pessoas. Por isso, quem crê tem que lembrar sempre, Jesus falou: no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. E nós vamos vencer o mundo amando a palavra de Deus, amando o projeto de Deus, buscando todos os dias amar a Deus, porque se você conseguir amar a Deus, você sempre terá uma válvula de escape, você vai ter uma confiança, você vai confiar que Deus tem algo melhor para você, até porque tudo que Deus oferece é bom para a gente. Deus tem o melhor para nós, mas nós temos que acreditar nisso e colocar isso em prática na nossa vida. E por isso que eu quero até ler com os irmãos o livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, que Jesus diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, irmãos, é muito importante compreender isso. Está tudo cumprido já. As profecias foram cumpridas. A palavra de Deus hoje está escrita na nossa língua. É um projeto escrito que Deus não vai aumentar no que está escrito, nem vai diminuir. Deus vai cumprir o que está escrito aqui. Por isso que Jesus fala que ele pregava o Evangelho, ou seja, ele pregava a Bíblia. E ele fala para a gente o quê? Para a gente arrepender. Arrepender de quê? Você pode falar assim: mas eu não tenho nada para arrepender, eu não roubei, eu não matei, eu não fiz nada de errado. Entendeu? É arrepender dos pensamentos que o mundo colocou em você, arrepender dos sentimentos pequenos e pobres que você carrega com você, muitas vezes o seu temperamento, o seu gênio, muitas vezes os pensamentos que você acha que fazem parte da sua personalidade, e você precisa de mudar isso, porque nós somos chamados para termos o pensamento de Deus e os sentimentos de Deus. Por isso que Deus fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Quando você continua pensando
como homem, pensando com o coração, com aquilo que a sociedade ensinou, com aquilo que você acha, você começa a se afastar de Deus e você também começa a se afastar do propósito real do ser que você é, porque você deseja ser feliz. E a sua vida vai passando, e você não consegue alcançar a felicidade plena, porque sempre a sociedade está te frustrando, porque você está andando por um caminho que é formado pelo homem. Quando você começa a andar pelo caminho de Deus, que é de acordo com o que está escrito na Bíblia, você carrega com você uma esperança, não importa a tribulação. Por isso que João, aqui o Batista, ele não se importava com a tribulação. Por isso que nós vemos os grandes homens de Deus, o apóstolo Paulo, apesar das perseguições, das pessoas não aceitarem a pregação dele, ele continuava pregando. Ele chegava em uma cidade para pregar o Evangelho, para pregar um mundo melhor para aquelas pessoas, gratuitamente. As pessoas até batiam nele. Por que ele não parava então de pregar e continuava indo para outra cidade, muitas vezes voltava naquela cidade pregando o Evangelho? Porque ele não andava no caminho dos homens, ele andava no caminho de Deus, porque ele não servia aos homens e nem servia a si mesmo, ele servia a Deus, porque ele tinha convicção daquilo que ele pregava, ele tinha convicção da palavra de Deus, ele acreditava realmente no que está escrito na Bíblia. E nós hoje temos muita dificuldade. Por quê? Porque nos tempos modernos foi destruído duas coisas importantíssimas: o temor e o amor verdadeiro. Hoje todo mundo ama desconfiando. Hoje você ama e não gera crédito. Você vive com uma pessoa 20, 30 anos, dividindo a sua vida com ela, e você não gera crédito. Você não tem crédito, não, irmãos. Como eu estava falando, nós temos que lutar com a Deus. Ele empobreceu. O temor acabou. Antigamente você chegava uma pessoa mais velha, você respeitava, você parava para ouvir, você ouvia o seu irmão mais velho, você ouvia o teu pai, a tua mãe, chamava de senhor, de senhora. Então você tinha um respeito, uma admiração pelas pessoas, um temor. Hoje não existe isso mais. Então o que acontece? Fica muito difícil ter fé hoje. Muito difícil ter uma fé verdadeira, uma fé genuína. Então você vai ter que se esforçar, você vai ter que pedir a Deus para que você creia de verdade na Bíblia, na palavra de Deus. Você vai ter que pedir a Deus para que você tenha fé na hora da sua dificuldade, na hora da sua fraqueza. Porque senão, se deixar, você vai vivendo sem fé, você vai vivendo como se você não precisasse de Deus para nada. Principalmente as pessoas que a vida delas vão dando certo, a saúde está boa, é uma coisinha pequena aqui, uma coisinha pequena ali, a vida financeira está boa, o casamento está bom. Então para que essa pessoa vai ter fé em Deus? Para que ela vai precisar de Deus? Ela não precisa. Ela não precisa. Mas é uma ilusão, porque não há valente na terra que não precise de Deus. Não fizeram ainda. Não fizeram. Porque vai acontecer uma coisa com você que talvez nem dê tempo para você analisar muito, nem questionar, que você não vai gostar, que é a sua própria morte. Você não vai gostar disso daí. Tem gente que fala, eu não ligo se eu morrer. Mentira. A
pessoa quando fala isso é mentira, porque quem ama tem medo de morrer, entendeu? Até por amor às pessoas que fazem parte da sua vida. E quem ama a Deus, por exemplo, mesmo sabendo da promessa de ressurreição e vida eterna, mesmo querendo viver com Deus, luta para viver um dia mais. Por quê? Porque quem tem amor ama a sua própria vida. Por isso que Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Você, quanto mais se aproxima de Deus, mais você se ama, mais você se respeita, mais você se admira. Então, por isso que quem ama a Deus, não importa o que está acontecendo à sua volta, não importa a circunstância, ele sempre vai buscando o bem, ele sempre vai buscando a sua posição, ter personalidade, porque não podemos esperar aplauso de ninguém, muito menos de Deus também, porque não temos nada para dar para Deus. Mas sabemos que Deus é misericordioso, sabemos que Deus é maravilhoso, o amor de Deus suporta todas as coisas, é um amor incompreensível e que nós fazemos parte do projeto de Deus. Deus tem uma aliança conosco, então nós temos que caminhar para frente. E a solução é exercendo a nossa fé, por menor que ela seja. Quero ler com os irmãos o livro de João, capítulo 4, que diz a palavra de Deus assim: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então aqui, irmãos, Jesus, ele mostra para essa mulher que a água que você toma, tirada do poço, a água do rio, a água da fonte, ela é só para a sua sobrevivência aqui na terra. Mas a água que Jesus tem para nos dar
é que nos levará à vida eterna. E essa água aqui, Jesus fala por parábola. Se você for ler a Bíblia texto por texto, você vai entender que Jesus está falando da Bíblia, está falando da palavra dele, que aquele que bebe da palavra, que aceita a palavra de Jesus, esse alcança a vida eterna. Por quê? Porque ele se transforma num cristão. Ele começa a ter a mente de Cristo, a vontade de Cristo, ele começa a ter personalidade para lutar contra todo o mal que ele possa causar. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então aqui, irmãos, Jesus conversa com essa mulher, que era uma mulher religiosa, que inclusive tinha uma disputa de religião com os judeus, mas ela conhecia a palavra, tanto é que ela reconhece e vai reconhecer que no decorrer da leitura, que Jesus era o Messias, que já as Escrituras já diziam que havia de vir, já existiam as profecias. O próprio Jacó, que ela chamava de pai, já tinha profetizado sobre a vinda de Jesus. E aí Jesus mostra para ela que a adoração não é um templo, a adoração não é imagem. Deus não pode ser representado por nada aqui na terra. Deus não está em nada físico. Como diz aqui, Deus é espírito, e nós temos que adorar a Deus em espírito. E ele fala em verdade. Por que em verdade? Por que ele falou: olha, você fala daquilo que você não está sabendo? Por quê? Porque ela era religiosa, ela acreditava em doutrina de homem, conversa de homem. Ela achava que estava servindo a Deus, mas do jeito dela. E Jesus agora fala: não é por aí que você tem que servir a Deus. É em espírito e em verdade. E a verdade, aonde que ela ia descobrir essa verdade? Na fonte de água viva, na palavra de Deus. É aí que você vai encontrar a verdade para poder adorar a Deus. A mulher disse-lhe: Eis que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então aqui Jesus ele faz uma parábola que sempre Jesus buscava uma ocasião, uma oportunidade para falar sobre o reino de Deus. Então é claro que ele estava com fome ali, porque os discípulos foram comprar comida para ele e para eles. O que ele quis dizer ali, que era muito mais importante do que a comida que ia satisfazer o corpo dele, era ele obedecer a palavra de Deus. Não que ele não estava contra a comida, não é isso, mas ele enfatiza aqui, né? Olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e dá isso como exemplo para nós, né? Como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Jesus repete lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Então, a palavra de Deus tem que ser fundamental para a nossa vida. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Aqui Jesus conta mais uma parábola que é muito interessante, ele mostrando para os discípulos que muitas pessoas que viveram antes daqueles discípulos, como Jeremias, como Elias, né, como Isaías, Ezequiel, plantaram. Por isso que aquela mulher ali de Samaria, ela conhecia a história de Jacó, porque as pessoas já tinham pregado, já tinham escrito, já havia uma Bíblia escrita, entendeu? Então, como hoje, por exemplo, né? Hoje quem prega a palavra de Deus está colhendo aquilo que Deus planta, aquilo que muitas pessoas antes de nós plantaram, né? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Olha só, irmãos, Jesus está nos dando um ensinamento aqui. Jesus, apesar de tudo que ele fez, só fez o bem. Sabia o pensamento das pessoas que ele nunca tinha visto, porque ele era Deus, ele tinha um poder, todo o poder,
E ele foi rejeitado pelas pessoas que conheciam a família dele, pelos próprios irmãos. Ele foi rejeitado pela sua própria família, e ele deixa esse recado aos irmãos: o profeta não tem honra na sua própria pátria. Se deixar você na sua casa, você não será nada. Perante seus filhos você não será nada, perante a sua mulher você não será nada, perante seu marido você não será nada, perante seus irmãos você não será nada. E quanto mais profeta você for, quanto mais você buscar ser honesto, ser correto, ser sincero, quanto mais você buscar servir a Deus, mais perseguido você vai ser. Nós vemos aí exemplo da própria política, né? O bandido faz o que ele quer, ninguém fala nada. Passa 10 anos roubando, ninguém fala nada. Passa 20 anos roubando o povo, ninguém fala nada. Sendo um cidadão honesto para governar, eles querem saber os mínimos detalhes da vida dele, até os sonhos que ele tem. Entendeu? Porque a sociedade tem preconceito contra o que é bom. A sociedade tem preconceito contra o que é certo, contra o que é errado. Então, por isso que nós temos que nos assumir, entendeu? Você tem que assumir a sua posição de servo de Deus, a posição da pessoa que você é, ter personalidade, porque se você ficar andando atrás das pessoas te darem honra, das pessoas te aplaudirem, das pessoas te endeusarem, você esquece, a não ser que você fique famoso do dia para a noite, ou você fique milionário do dia para a noite, ou você fique poderoso do dia para a noite, porque o ser humano é sem vergonha. Eles não dão nada para você, mas se você ficar rico, famoso e poderoso do dia para a noite, você vai ser um maravilhoso. Como Jesus andava simplesinho, a própria Bíblia diz que quem olhasse para ele não dava nada por ele, entendeu? Roupinha simples, andava com pobre. Então, é claro que ele não ia ter honra. Podia falar a palavra que falasse, podia fazer o milagre que fizesse. Então, isso é um exemplo na sua vida, para você assumir a sua própria vida, começar a dar valor a você, começar a te amar. Não é ser egoísta, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É se posicionar no mundo, entregar seu coração para Deus, saber que Deus sim te ama de verdade, de todo o coração, Deus te dá valor, Deus sabe as coisas boas que você faz, que você tem, Deus sabe a sua vontade de acertar. Deus não está aqui para te criticar, para te derrubar, para te destruir, ao contrário, Deus quer o seu bem. Agora, Deus vai requerer sempre que você se converta, que você aprenda a olhar os seus defeitos e assuma uma posição na vida de governar sua própria vida, independente de qualquer pessoa que faça parte do seu mundo, porque você tem que servir a Deus e dar glórias a Deus. Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava já à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou.
Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Aqui nós temos um exemplo muito interessante, porque esse homem era um nobre, ou seja, era bem de vida, né? Não tinha um relacionamento com Jesus, não andava com Jesus, mas quando ele vê que a morte bateu na porta do filho, que com certeza ele amava, ele se desespera, e nós vemos aqui que ele caminhou bastante, né? Porque ele demorou para voltar, e vai ao encontro de Jesus. Irmãos, isso é muito importante. Todas as pessoas que foram curadas, foram libertas aqui na Bíblia, elas foram ao encontro de Jesus. Entendeu? Então, esse é um exemplo para nós. Você tem que ir ao encontro de Jesus. Não espera a calamidade chegar na sua vida, não espera o problema chegar na sua vida. Vai na paz, vai na bênção que você está tudo certo na sua vida. Vai ao encontro de Jesus, porque nós não podemos procurar o Senhor só quando nós precisamos, só em busca de milagre. Como Jesus falou assim: você para crer, você precisa de milagre, é isso? Entendeu? Como assim? Por que você não estava me buscando ontem, né? Antes? Então, você vai precisar de milagre para crer? Não, creia sem milagre, creia pela fé e vai ao encontro de Jesus, porque quanto mais próximo você chega de Jesus, quanto mais você busca intimidade com Jesus, mais você muda, mais você se transforma, mais você é amado por Deus, mais você vai se amar, mais você vai se encontrar, porque é aquele negócio, irmãos, a pessoa era nobre, mas o poder do dinheiro, da fama, do próprio poder, ele é limitado, entendeu? Então vamos buscar a Deus na nossa alegria e ter fé, porque tem gente que vai ao encontro de Deus, mas ele quer que o milagre aconteça antes dele chegar, antes dele ir. E esse pai de família não. Jesus falou, inclusive até repreendeu ele, falou: quer dizer que você precisa de ver milagre para você crer? Mas ele falou assim: não, o senhor fala uma palavra igual eu acreditar na palavra do Senhor. E Jesus falou: pode ir que seu filho está bom. Ele acreditou. Então nós vivemos pela fé, amém, irmãos?